Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Tati de Oiá e você está no canal Diário de uma Umbandista. Hoje a gente vai falar de um assunto bacana sobre a religião de Umbanda. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, curta esse vídeo, tá bom? E comente o que você acha sobre o tema, quais são os seus pensamentos sobre o tema e qualquer dúvida que tenha ficado aí, caso você não tenha entendido algo que eu diga aqui, tá bom? Iniciando, já deixo o alerta de vídeo longo, né? Eu tenho a sensação que esse vídeo vai ser um pouquinho extenso, porque é um assunto complexo que a gente vai abordar aqui, tá bom? E no assunto do dia de hoje, a gente vai falar sobre incorporação em casa. Algumas pessoas têm dúvidas se pode ou não incorporar em casa, qual é a minha visão sobre esse tema. Então, já deixa aí seu joinha e vamos conversar, bater um papo sobre isso. Eu não anotei tópicos, geralmente eu anoto tópicos importantes que não posso esquecer, mas por acaso eu esqueci alguma coisa, eu faço esse tema parte 2, tá bom? Se eu ver que eu deixei passar alguma coisa, não anotei nada, então vai ser um vídeo totalmente espontâneo, pode ser que eu acabe esquecendo alguma coisa, mas bora lá. Primeiramente, Tati, eu posso incorporar em casa? Depende de muitos fatores, né? O que é o ato de incorporar? O ato de incorporar é você receber, né? Algumas pessoas confundem incorporação com possessão, são coisas diferentes, né? Na incorporação, você tem o teu espírito, né? E o espírito tem o espírito dele mesmo. E ele vai apenas acoplar, ele vai encostar, ele não vai entrar no seu corpo, ele não vai fazer que você faça coisas que você não queira fazer, né? A não ser que seja um espírito obsessor e tal. Mas na incorporação, o espírito ele não entra dentro do teu corpo. Ele acopla, né, no teu perispírito e aí se dá a incorporação. A incorporação ele não toma o teu corpo, ele não possui o teu corpo, mas ele consegue entrar nos seus pensamentos, limpar os seus pensamentos para que você comece a ter o pensamento dele. Ele começa é como se fosse aqui é o meu corpo físico, aí tem o perispírito, e aqui é o espírito que quer fazer esse acoplamento. E tem vários cordões, e ele vai ligando o cordão do pensamento dele com o cordão do meu pensamento, o cordão da fala dele com o meu cordão da fala, sabe? Ele vai mexendo com esses sentidos para que eu comece a sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa e falar o que ele quer que eu diga, né? Então, quando você está incorporado ali, o espírito não está dentro de você, ele está próximo a você, acoplado. Então, é assim que é o processo de incorporação, né? Diferente da possessão, que o espírito ele toma posse ali do teu corpo e faz com que você faça coisas inimagináveis, etc. Mas é um assunto para outro vídeo. Na incorporação não funciona dessa forma, tá certo? Pode incorporar em casa? Depende. Nenhum espírito ele vem na Terra sem uma finalidade. Nenhum espírito vai incorporar dentro de casa para fumar, para beber, para dançar, para bater papo com seu marido, com a tua esposa. Não, isso não acontece, tá? Um espírito, quando ele vem em Terra, é porque ele tem um propósito. E esse propósito, dentro da religião de Umbanda, é sempre pro bem e pra caridade. Tem uma pessoa doente que precisa urgentemente tomar um passe daquela entidade, por exemplo, um preto velho, né? E aí aquele espírito, ele precisa vir de alguma forma, não dá pra ele esperar que você vá até o terreiro, ele vai vir ali, porque ele precisa fazer um trabalho ali imediato, de urgência, tá certo? Caso ao contrário, não há o porquê, não há um pra que fazer isso, né? Se você está incorporando em casa algum espírito, um preto velho, seja ele um preto velho, um caboclo, exu, pombagira, exu mirim, saiba que se ele não tem um propósito, se não tem nada urgente para ele fazer ali, significa que você está dando passagem ou para um espírito negativo, ou você está precisando urgentemente ir até um terreiro para fazer o teu desenvolvimento espiritual de uma forma correta. É lógico que cada terreiro educa os seus filhos de santo a se comportarem de uma maneira. Aonde eu fui educada, onde eu fui criada espiritualmente, incorporação em casa é totalmente desnecessário, a não ser que haja um propósito. Uma pessoa para incorporar em casa, ela tem que ter um propósito, uma necessidade e uma preparação. Uma pessoa que não tem desenvolvimento espiritual não deve incorporar dentro de casa.
Porque você está abrindo um portal de espíritos que podem ser espíritos positivos ou negativos. Então, se você não sabe o que você está fazendo, significa que tem alguma coisa errada ali e aquilo pode trazer um leque de energias negativas para tua casa e para tua família, tá certo? Então, se você sente que você precisa dessa ajuda espiritual porque você está incorporando espíritos dentro da tua casa, procure um terreiro urgentemente para iniciar o seu desenvolvimento espiritual, conversar com uma entidade para ver o que está acontecendo aí com a tua vida. Tati, eu tenho a preparação. Eu já fui médium de um terreiro, hoje eu não tenho terreiro. Eu posso incorporar em casa? Depende, existe uma finalidade, tem uma urgência para isso acontecer? Se não tiver, o lugar de incorporar é dentro do terreiro, não é dentro de casa, né? Mas se há uma urgência, tem alguém passando mal, tem alguma coisa ruim acontecendo, e aqueles guias espirituais, eles precisam fazer o trabalho deles, eu não vejo por que não se você já tem uma preparação. Se você já fez seu desenvolvimento espiritual, se você sabe o momento certo do espírito vir e o momento certo dele ir embora. Esse negócio de incorporar em casa sozinho não existe, né? Eu conheci uma pessoa que incorporava em casa sozinho e trazia uma infinidade de espíritos ali, mas eu não acredito que sejam espíritos de luz. Por quê? Porque como aquela pessoa incorpora, o espírito faz o trabalho e conversa com quem? Com as paredes? Não tem alguém para cambonear? Tati, você incorpora em casa? Eu incorporo em casa em momentos específicos, né? É raro isso acontecer. As pessoas pensam que pelo fato de eu trabalhar com a espiritualidade, por quê? Eu atendo as pessoas com as cartas ciganas, né? Eu faço trabalhos espirituais na minha casa para as pessoas que estão precisando, trabalho para abrir caminhos, um trabalho para saúde, um trabalho para, enfim, para diversas finalidades positivas. Eu faço, realizo. E algum desses trabalhos eu preciso que uma entidade venha receber e trabalhar pela vida daquela pessoa, sabe? Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho para saúde, em alguns casos eu preciso que a preta velha que trabalha nos meus caminhos, ela venha em terra para receber aquele trabalho e para orientar o que eu devo falar para aquele consulente, qual é a mensagem que o plano espiritual quer entregar para ela. Então, ou seja, existe um objetivo. Não é que tô aqui, incorporei, isso não existe. Há um tempo atrás eu tava ruim na cama com febre, eu tava bem ruim mesmo. E eu tava deitada, quase dormindo, e de repente a minha preta velha veio e pediu pra minha esposa fazer um remédio pra mim ali com... Ela falou, faz isso, 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 e dá pra menina tomar que ela tá muito ruim. E foi embora, né? Ela falou que ela tinha que fazer e foi embora. Minha esposa foi lá, fez conforme ela passou. Nesse dia era madrugada, eu não tinha remédio em casa pra febre, não tinha remédio pra dor. E ela foi lá, fez conforme a preta velha pediu. Eu tomei aquele chá com aquelas ervas específicas que ela falou. E ali eu dormi, não tava conseguindo dormir, tava com uma febre altíssima, a febre passou e eu consegui dormir. Ou seja, tinha um objetivo, eu não estava bem, né? Agora eu não incorporo em casa pra ficar batendo papo, pra dar consulta pra minha esposa, eu não faço isso, né? Como vocês sabem, hoje eu não faço parte de um terreiro, né? Vocês sabem disso, que eu venho sempre dizendo isso, eu não faço parte de um terreiro espiritual. Mas eu encontrei um terreiro onde eu estou indo pra participar da assistência, né? Que é o pessoal que vai lá para tomar um passe, para receber uma orientação. E algumas pessoas perguntam, mas você tem seus guias desenvolvidos, por que você precisa ir no terreiro? Porque é no terreiro o lugar de incorporar. É no terreiro o lugar de receber orientação. É no terreiro o lugar de você conversar com as entidades. Não é dentro de casa. Dentro de casa eu faço alguns trabalhos específicos para ajudar alguns consulentes, mas eu preciso de ajuda. Poderia colocar meus guias em terra e falar para minha esposa, olha, conversa sobre isso, isso, isso e isso, para eles me ajudar, entendeu? Mas eu não sinto essa necessidade tendo um local aonde eu possa tomar um passe, conversar com as entidades e ter uma visão do lado de fora, porque querendo ou não, eu sou uma médium consciente, né? Semi-consciente, na verdade. Então, algumas vezes eu lembro do que eles dizem, eu lembro do que eles falam, eu lembro do que eles fazem. Isso pode acabar interferindo na forma de conduzir a minha vida ou a vida da minha esposa. Eu não gosto que as entidades que trabalham comigo dê consulta para minha esposa. Até hoje, tudo que eles falaram bateram certinho, eles dão boas orientações, fazem os trabalhos de forma correta e dão bons conselhos. Mas eu não gosto, sabe? Porque eu não gosto de misturar, ela é minha esposa, a gente vive junto, a gente tem conjunção carnal, então não acho bacana. Então, gente, se vocês puderem, mesmo tendo desenvolvimento espiritual para tal, procure um terreiro. Não fique incorporando dentro de casa. Você abre portais que às vezes você não vai saber lidar. Você acaba trazendo energias, tá? Que você pode não saber lidar.
Mas, Tati, eu tenho desenvolvimento espiritual há anos, fiquei há anos numa casa, sei fazer tudo, posso dar atendimento com os meus guias dentro da minha casa, e isso daí quem vai determinar, quem vai definir são seus guias espirituais. Tati, eu não faço parte da religião, posso incorporar em casa? Não. Não faça isso, tá bom? Se você incorpora, procure orientação dentro de um terreiro de Umbanda. Vai lá, procura um terreiro e busca uma orientação de uma entidade devidamente incorporada dentro. Por que que posso incorporar no terreiro, mas não é legal incorporar em casa? O terreiro possui firmezas que impedem, né, você de receber algumas energias e demandas, etc. Você está acessando o plano espiritual. Então, quando você incorpora dentro do terreiro, tem uma egrégora de espíritos ali devidamente firmada na sua tronqueira, no teu congá, no teu pedi, no teu altar. E aquelas energias impedem que espíritos curiosos adentrem aquele lugar e tome posse da tua vida, do teu corpo e faça ali as coisas ruins que eles querem fazer. Dentro da tua casa você já não tem essa segurança. O porquê que eu incorporo dentro de casa em momentos específicos para ajudar algumas pessoas? É raro, gente. Não pensem que eu faço isso sempre. Trabalho de incorporação dentro de casa eu realizo pelo menos uma vez no mês. Porque é quando tem um trabalho aqui, olha, tem um consulente meu que está sendo demandado. E aí eu tenho que chamar a Dona Maria Mulambo, seu Tranca-Ruas, Exu Mirim, simplesmente para eles firmar uma vela pela vida dessas pessoas e fazer ali o seu trabalho. Mas eu tenho uma trunqueira, eu tenho uma preparação para isso. Eu estudei durante um tempo da minha vida, eu fiz parte de uma egrégora de um terreiro para poder passar por essa situação. Eu não tô aqui fazendo uma coisa sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de cuidado. Agora, se você não tem essas preparações, se você não tem essas firmezas necessárias para fazer isso, não leve espíritos para dentro da tua casa. Ah, mas é meu preto velho, é minha criança, eu quero bater um papo com eles. Não é assim, gente. Não é assim. Espírito, ele precisa ter um objetivo para estar aqui na Terra, para incorporar em alguém. Ele tem mais o que fazer, ele não vai ficar incorporando para ficar batendo papo com ninguém, isso não existe. Sabe? Toda vez que eu faço um trabalho, uma firmeza para Dona Maria Mulambo, que é a senhora da minha esquerda, né? Toma conta dos meus caminhos na parte da esquerda, ela incorpora? Não. Porque senão toda segunda-feira eu tava recebendo pombagira em casa. Porque toda segunda-feira eu vou lá na minha tronqueira, eu acendo vela na frente da imagem do Exu da pombogira do Exu Mirim, eu faço um padê, ofereço para eles, agradeço pela semana que se passou, peço pela semana que tá se iniciando, entendeu? E não há incorporação, porque eu tô ali só pedindo e agradecendo e não tem motivo. Agora, se eu faço um trabalho, tô ruim, tô pesado, tô passando por uma situação muito difícil, olha, Dona Maria Mulamba, eu tô colocando aqui essa firmeza aos seus pés, porque eu tô precisando muito, tô passando por uma situação muito difícil na minha vida, blá, 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 ela vem, porque ela precisa trazer uma mensagem, ela precisa dizer alguma coisa, olha filha, fala pra minha menina fazer isso, fazer aquilo, né? Que nem esse ano, a Dona Maria Mulambo, ela já chegou, ela veio aqui em casa, eu acho que foi uma vez só, uma ou duas no máximo, que assim que virou o ano, ela veio pra cruzar a nossa porteira, ou seja, ela veio, eu fiz uma pequena oferenda pra ela, né, pra agradecer pelo ano que se passou e pedindo pra ela pro ano de 2022, seja um ano próspero, com muita saúde, nananana. Ela veio e cruzou as portas da minha casa. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, olha só. Isso daqui foi feito assim que virou o ano. Ela veio aqui em casa e ela fez uma firmeza na porta da minha casa. Deixa eu fechar a porta aqui pra mostrar pra vocês. Olha, não sei se dá pra vocês verem. Existe um ponto aqui, ó, um ponto riscado que ela fez. Aqui do lado de fora tem uma guia de esquerda, tem uma espada de São Jorge cruzada e aqui tem um ponto riscado que ela fez, que é para proteção da minha porta, né? E ela veio, cruzou todas as, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês dentro do meu quarto, atrás da minha porta, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um ponto dela aqui atrás. Isso daqui ela fez assim que virou o ano que eu fiz uma oferenda pra ela. Ela veio e ela pediu pra minha esposa, olha, me dá uma pemba. E ela cruzou as nossas porteiras, que é pra trazer a proteção pra gente. Ou seja, ela não veio pra bater papo, sabe? Ela sabe que eu preciso disso porque eu trabalho com pessoas. Eu recebo energia de pessoas, sabe? Eu lido com problema de pessoas, esses problemas às vezes podem entrar dentro da minha casa e me trazer problema, então ela tem um propósito, sabe? Eu fiz esses tempos atrás uma oferenda pra Herê, né? Pedindo pra minha saúde, foi logo quando eu descobri que eu tava com uma doença, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho glaucoma, é uma doença nos olhos.
né? Que causa cegueira. E eu tava muito desesperada, eu fiz um pratinho ali pra Erê, eu fiz um trabalho ali, e ela veio, na hora que eu tava entregando, pra quê? Pra dizer, ó, tia, vai ficar tudo bem, as coisas vão caminhar, as coisas vão andar, não precisa ficar desesperada, não precisa ficar preocupada, tudo no seu momento certo. Deus não colocou essa cruz no seu caminho, se você não colocaria se você não pudesse carregar, enfim. Ela trouxe palavra de incentivo pra mim, e depois que ela fez isso, eu me senti melhor. Sabe? Então não é incorporar em casa apenas para incorporar. Ah, é bonito, eu vou incorporar aqui, a pombagira vai fumar, vai beber, vai ficar batendo papo, falando da vida da vizinha. Não é assim. Quando eles vêm em casa, é porque tem uma coisa urgente ali que precisa ser resolvida naquele momento que não pode esperar, né? Agora depois que eu comecei a frequentar um terreiro, as entidades que trabalham comigo, elas não estão vindo mais em casa, né? Elas vêm só em caso de extrema urgência mesmo, né? E às vezes elas vêm nesse terreiro que eu estou frequentando a assistência. Por quê? Porque ali é o lugar certo para elas virem, não é dentro de casa. Então, se não tem uma urgência, eles podem vir dentro do terreiro. Se eles tiverem que passar algum recado, eles podem passar dentro do terreiro. A não ser que, olha, não tem gira, eu preciso dar esse recado agora, alguma coisa vai acontecer, aí sim eles precisam vir. Eu não incentivo ninguém a ficar incorporando dentro de casa. Tá? Não é legal, porque se você não tem uma preparação, você pode trazer problemas para tua família. As coisas podem começar a desandar, as coisas podem começar a dar errado. Quando eu comecei a incorporar dentro de casa, a minha ex-mãe de santo falou assim, Tati, você tá lidando com a energia de outras pessoas. Se um dia você precisar receber os seus guias em casa para trabalhar pela vida dessas pessoas e para fazer alguma coisa por essas pessoas, você pode, você tem essa permissão para fazer. Tanto que a gente vai fazer para você uma firmeza, uma trunqueira, uma firmeza fixa na tua casa para você não ter problema se isso acontecer. Sabe? E quando foi pedido pra mim pela uma entidade dessa mãe de santo pra fazer um assentamento, eu não entendi o porquê. Falei, mas pra que eu preciso de assentamento? Eu sou uma médium da corrente como qualquer outras pessoas. As pessoas da corrente não têm trunqueira, por que eu vou ter? Eu não entendi, mas agora eu entendo que é porque em alguns momentos eu vou precisar incorporar em casa pra fazer trabalho pras pessoas que me procuram e eu preciso ter essa firmeza fixa. Então, se você não trabalha com isso, não existe por que você incorporar dentro de casa. Sabe? Lugar de trabalhar com as entidades é dentro do terreiro, a não ser que você passou muito tempo em desenvolvimento espiritual, né? E aí você não tem mais um terreiro e as entidades precisam trabalhar em prol de alguém, tá bom? E mesmo assim com muito cuidado, com muita sabedoria, tá certo? Com toda uma preparação, com as suas firmezas de anjo de guarda em dia, com a sua quartinha acesa, tá? Tati, eu fiz parte de um terreiro, mas eu não tive nenhuma preparação, não tenho trunqueira, não tenho nada. Não tem por que você ficar recebendo entidade dentro de casa. Quer falar com uma entidade, quer falar com um guia espiritual, procura um terreiro. É assim que começa a marmotagem. Tá? É assim que começam as marmotagens. As pessoas começam a ficar incorporando dentro de casa, né? Aí começam a incorporar espíritos que não são de luz, esses espíritos ficam ludibriando a pessoa, quando vê a pessoa tá fazendo um monte de marmotagem por aí, cobrando dinheiro dos outros para fazer trabalho espiritual, cobrando dinheiro para dar conselho. Ah, valor X para falar com Maria Padilha. Gente, pelo amor de Deus, isso é marmotagem, não caia nessa. Se um dia você precisar pagar para falar com uma entidade, fuja desse terreiro. Há um tempo atrás, eu e a minha esposa, né, a gente fomos a um terreiro. E eu percebi que aquele terreiro, ele não tinha consulta com as entidades. Fomos embora, certo? E depois a gente foi dar uma pesquisada para saber como que funcionava para falar com as entidades ali. E você tinha que desembolsar um valor para falar com as entidades. Nunca mais voltamos naquele lugar, sabe? Por quê? Porque isso vai totalmente contra o que eu acredito. A entidade vem em terra para fazer caridade. Não é pro médium ganhar dinheiro não, gente. Então tomem cuidado, tá certo? Não incorporem em casa, procurem um terreiro. Tem desenvolvimento espiritual, atende pessoas que precisam de um auxílio, tem alguém na tua casa que tá doente, que precisa de uma palavra de um preto velho, de um herê, de um caboclo, de um boiadeiro, não importa. Então, faça o que tem que ser feito, mas sempre com uma supervisão de alguém. Não faça isso sozinho dentro de casa. Esse negócio aqui, só tá eu e eu vou incorporar aqui sozinho porque a entidade vai fazer um trabalho pra mim. Isso não existe. Vocês precisam de alguém supervisionando. E eu só desenvolvo esse trabalho porque tem minha esposa pra me cambonar, pra me ajudar, né? Porque a entidade passa as informações pra ela. Por quê? Porque eu sou uma médium semi-inconsciente. Então nem sempre eu vou lembrar o que a entidade falou. Sabe? Na maioria das vezes, sabe o que minha esposa faz? Porque ela é meio ruinzinha de memória, né? Ela grava o áudio da entidade falando pra mim ouvir depois. Porque ele passa informações importantes, às vezes, que eu preciso ouvir.
Entendeu? Então a entidade fala aquilo que precisa falar e ela deixa gravado para não esquecer. Ou se ela não puder gravar, ela pega um papel e fica anotando. Olha, falou isso, é importante. Porque às vezes ele fala, pá, vem e fala, olha, fala pra menina que ela precisa limpar a casa assim, ela precisa tomar um banho disso, tomar cuidado com aquilo, com fulana de tal, tem alguém fazendo alguma coisa contra vocês. Mas tem um propósito, tá certo? Futuramente a gente vai falar sobre incorporar na rua, né? Porque tem pessoas que incorporam em casa, não incorpora na rua, né? E o que também é errado, né? Se a entidade tem dia e hora pra chegar, ela não vai incorporar na rua. Ela não vai incorporar em gente bêbada. Ela não vai incorporar... Se você tá bebendo, incorporei a pombagira. Não, você não incorporou uma pombagira. Você incorporou um espírito obsessor. Sabe? Eu dei em cima de fulano porque eu tava com a pombagira encostada. Não. Você deu em cima de fulano porque você é safada e sem vergonha e não tem nada a ver com a entidade. O malandro encostou em mim ali e eu fui usar droga. Gente, para. São espíritos, entidades de luz e eles não vão incorporar na vida de ninguém pra tá fazendo essas coisas mundanas, porque eles não têm mais isso. Não tem mais vícios. Mas a entidade bebe. Ela bebe pra descarregar o aparelho. A entidade fuma. Ela fuma pra descarregar o ambiente. Tá certo? Então, façam as coisas da forma correta. Procure um terreiro, se você tá sentindo que a tua mediunidade está muito aflorada e que você precisa disso porque você tá incorporando dentro de casa e não tá sabendo lidar com aquela energia, procure um terreiro. Procure um terreiro que lá eles vão fazer pra vocês as firmezas necessárias para que você não incorpore mais dentro de casa. Porque dentro de casa não é o lugar correto para incorporar. A não ser que você tenha uma preparação para isso e exista um fundamento para você realizar esse tipo de situação, né? Que é a incorporação dentro de casa. Espero poder ter tirado a dúvida da pessoa que me perguntou e de outras pessoas que possam ter essa mesma dúvida. Se beber, não incorpore. Se fumar droga, também não incorpore, tá certo? Não incorpore em casa, incorpore no terreiro, tá bom? Lá é lugar pra isso. Em casa é lugar de você viver com a tua família. Tá precisando de ajuda espiritual, procura um terreiro. Não consigo, não tem terreiro, já tenho desenvolvimento, preciso incorporar em casa porque eu preciso de uma orientação. Tem que ter alguém supervisionando, tá certo? E alguém que entenda também, porque, né? Eu acho que se a minha esposa ela não entendesse, ela não tivesse um pequeno preparo, porque ela não é desenvolvida espiritualmente, mas ela foi cambone no terreiro. Então ela sabe como lidar com a incorporação. Ela sabe o momento que a entidade vai vir, ela sabe o momento que a entidade vai embora, ela sabe o que a entidade fuma, o que a entidade bebe, o que... quero uma pemba, ela sabe que é pemba, quero um toco, ela sabe que é um toco. Então tem que ter alguém ali que saiba conduzir aquele trabalho, esse trabalho precisa ter um fundamento, tá certo? Então, fica esse recado pra vocês, procura um terreiro se você tá precisando desenvolver sua mediunidade, tá muito aflorada, tá incorporando, não faça isso, segura, não consigo segurar, consegue sim, consegue, você consegue. Tá bom? Porque nenhuma entidade vai pegar a tua cabeça sem nenhum tipo de preparo, né? Entidade de luz, né? Se for um serzinho trevoso, pode até ser que aconteça. Mas entidade de luz não vai fazer isso. Se você está incorporando na rua, saiba que você não está incorporando um espírito de luz. É um espírito obsessor. E você precisa de fechar esse corpo urgente para isso não acontecer mais. Tá bom? Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa um joinha no vídeo, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. A gente se vê. Próximo vídeo, próximo tema. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.